Imagine você ser um atacante e entrar em campo sabendo que, durante 90 minutos, terá que enfrentar um goleiro que simplesmente não costuma cometer erros. Ele tem quase 2 metros de altura, reflexos absurdos, posicionamento perfeito e é especialista em pênaltis. E quando a pressão aumenta, ele parece ficar ainda melhor. Agora, imagine que, além de tudo isso, esse goleiro sofre um trauma gravíssimo na cabeça e meses depois volta aos gramados usando um capacete. Esse goleiro existiu e seu nome era Petr Cech. No vídeo de hoje vamos conhecer a história desse goleiro que foi simplesmente absurdo. Petr Cech nasceu no dia 20 de maio de 1982, em Plzeň, na então Tchecoslováquia. Desde criança, ele começou a praticar futebol, mas existe uma curiosidade sobre seu início. Cech não começou necessariamente como goleiro, ele passou por outras posições antes de se estabelecer definitivamente debaixo das traves. Na categoria de base do Plzeň, seu talento começou a aparecer. Ainda adolescente, ele foi para o Bissani e no ano de 1999 fez sua estreia profissional. E a partir daquele momento, sua carreira começaria a acelerar. Seu tamanho me chamava atenção, mas o que realmente impressionava era sua calma. Cech parecia jogar com uma tranquilidade incomum para alguém tão jovem. Em 2001, Cech chegou ao Sparta Praga e ele rapidamente começou a chamar a atenção fora da República Tcheca. Pela seleção sub-21, também mostrou seu enorme potencial. Seu desempenho fez com que grandes equipes do futebol europeu começassem a monitorá-lo, mas foi na França que sua carreira realmente deu salto. Em 2002, Cech foi contratado pelo Stade Rennes. Era sua primeira experiência em uma das grandes ligas do futebol europeu, e foi ali que os gigantes ingleses começaram a perceber que aquele jovem goleiro poderia ser um dos maiores da história. Foi então que em 2004 Petr Cech foi contratado pelo Chelsea. O clube estava entrando em uma nova era, e José Mourinho havia acabado de chegar, e o Chelsea começava a construir uma equipe que dominaria o futebol inglês. Cech rapidamente assumiu a titularidade. E sua primeira temporada na Premier League foi simplesmente histórica. Ele terminou a temporada 2004-2005 de 4 jogos sem sofrer gols. Ele acabou estabelecendo um novo recorde. O Chelsea sofreu pouquíssimos gols. A defesa tinha John Terry, Ricardo Carvalho e William Gallas. Também tinha Makelele no meio, e atrás de todos eles estava Petr Cech. E bom, Chelsea simplesmente dominou a Premier League, e Petr Cech imediatamente passou de promessa à estrela mundial. E o estilo de Cech era diferente. Ele não precisava fazer defesas espetaculares em todos os jogos. Sua maior qualidade era justamente evitar que a situação chegasse a esse ponto: posicionamento, leitura da jogada, tempo de saída, controle da área, reflexos. Tudo parecia calculado. Cech também tinha uma enorme vantagem física. Com 1,96 m, ele cobria boa parte do gol, mas não era apenas tamanho. Ele também possuía uma técnica extremamente refinada, e sua tranquilidade fazia parecer que nada o abalava. E era exatamente isso que uma grande defesa precisava: um goleiro que transmitisse segurança. E em outubro de 2006 aconteceu um dos momentos mais assustadores da carreira de Cech. Durante uma partida contra o Reading, ele sofreu uma grave colisão e teve uma fratura no crânio. Era uma lesão potencialmente perigosa, e muita gente chegou a acreditar que ele não conseguiria voltar a jogar futebol novamente. Mas Cech voltou, e ele voltou usando um capacete, e aquilo se tornou uma das imagens mais famosas da sua carreira. Mas o capacete não representava fragilidade, representava exatamente o contrário. Representava que ele havia passado por algo extremamente difícil e encontrado uma maneira de continuar. Depois daquele episódio, Cech permaneceu no mais alto nível durante vários anos, e sua carreira ainda teria os maiores capítulos pela frente. Durante sua longa passagem pelo Chelsea, Cech venceu praticamente tudo. Ele venceu a Premier League em 2004-2005, 2005-2006, 2009-2010, 2014-2015. Ele venceu também a FA Cup, a League Cup, a Community Shield e também a Europa League, e principalmente a grande Champions League. Mas antes de chegar ao maior título de sua carreira, Cech viveria uma das derrotas mais dolorosas de sua trajetória. Final da Champions League de 2008, Chelsea contra Manchester United, um dos maiores jogos da história da competição. A partida terminou empatada e foi para os pênaltis. Cech fez sua parte e defendeu a cobrança de Cristiano Ronaldo, mas o Chelsea acabou derrotado. John Terry escorregou uma das cobranças e o título acabou escapando. Para Cech, aquela derrota seria uma ferida, mas também seria combustível, porque 4 anos depois ele teria outra oportunidade. Dessa vez, ele não deixaria escapar. Dia 19 de maio de 2012, Allianz Arena, o Bayern de Munique jogava em casa. Era a final da Champions League e o Chelsea chegava desacreditado, mas Cech estava determinado. Durante a partida, ele realizou defesas importantíssimas. O Bayern abriu o placar, porém o Chelsea empatou depois. A decisão foi para a prorrogação, e então aconteceu um dos momentos mais importantes da carreira de Cech. Pênalti para o Bayern, Arjen Robben foi para a cobrança. Se o holandês marcasse, o Bayern ficaria muito perto do título. Porém, Cech esperou e defendeu.
e a partida foi para os pênaltis, e Cech novamente apareceu. Ele defendeu 2 cobranças no desempate, e o Chelsea acabou vencendo, e o time inglês conquistou a primeira Champions League de sua história. Naquela noite transformou Petr Cech em um herói. O goleiro que havia perdido a final de 2008 agora era o homem que estava levantando o troféu europeu. A conquista da Champions League não foi o único grande momento de Petr Cech. Em 2012, Cech também foi decisivo na FA Cup. Em 2013, ele venceu a Europa League, e ele continuou acumulando títulos. Quando deixou o Chelsea em 2015, ele havia disputado 494 jogos pelo clube e conquistado 13 títulos. Esse número de jogos sem sofrer gols também impressionava. O Chelsea registra cerca de 227 clean sheets em 492 jogos. Era uma consistência simplesmente assustadora. Pela seleção, Petr Cech também construiu uma carreira histórica. Foram 124 jogos pela República Tcheca, tornando-se o jogador com mais aparições pela seleção. Seu momento aconteceu na Eurocopa de 2004. A República Tcheca chegou até semifinais, e Cech era um dos grandes nomes daquela seleção. E apesar de não ter vencido um grande título com a seleção, ele foi referência durante vários anos. Ele participou de grandes competições, Copa do Mundo, Eurocopa e eliminatórias. E ele sempre teve o mesmo estilo, calma, concentração e segurança. E quando analisamos os números de Cech, fica ainda mais fácil entender seu tamanho. Na Premier League, ele disputou 443 jogos e teve 202 clean sheets. Na Champions League foram 111 jogos e 47 clean sheets. Pelo Chelsea, 494 jogos e 227 clean sheets e 13 títulos. Pela República Tcheca, ele também foi simplesmente absurdo. Ele venceu 4 vezes a Premier League, Champions League, Europa League e diversos títulos. Ele também venceu a Golden Gloves da Premier League. Ele teve uma carreira simplesmente construída em 2 palavras: consistência e longevidade. Em janeiro de 2019, Petr Cech anunciou que aquela seria sua última temporada. Aos 36 anos, ele decidiu encerrar a carreira ao final da campanha. Seu último jogo foi justamente em uma final europeia, Chelsea contra Arsenal, a final da Europa League de 2019. Cech enfrentava seu antigo clube, e dessa vez pelo Arsenal, e o Chelsea acabou vencendo. E aquela partida marcou o fim de uma carreira de aproximadamente 2 décadas. Depois da partida, Cech finalmente colocou as luvas de lado. O goleiro que havia começado sua carreira na República Tcheca terminava sua trajetória como um dos mais lendas dessa da Premier League. Mas por que Petr Cech foi o goleiro mais assustador dos anos 2000? Bom, porque ele tinha praticamente tudo. Ele era alto, técnico, regular, inteligente. E também era extremamente difícil de vencer no mano a mano. E também ele era especialista em pênaltis. E, principalmente, ele também era confiável. Durante anos, o Chelsea sabia que poderia confiar nele. Em partidas pequenas, em clássicos, em finais e em pênaltis. E também quando o adversário pressionava. Cech permanecia calmo. Quando sua equipe precisava de uma defesa impossível, ele aparecia. E quando a carreira parecia ameaçada por uma lesão grave, ele voltou. Sua atuação na Champions de 2012 talvez seja o melhor resultado disso. Ele defendeu a cobrança de Robben durante a prorrogação, depois defendeu 2 cobranças nos pênaltis e entregou ao Chelsea o maior título de sua história. Talvez esse seja o maior argumento a favor de Petr Cech: 202 clean sheets na Premier League, um número que até hoje ninguém conseguiu superar. Ele foi simplesmente histórico. Para muitos, ele foi um dos maiores goleiros de todos os tempos. Mas quando analisamos especificamente os anos 2000, poucos conseguiram combinar domínio na Premier League, títulos, estatísticas, longevidades e atuações decisivas com Petr Cech. Ele não precisava gritar, não precisava provocar, não precisava fazer espetáculo. Seu futebol falava por ele. Petr Cech deixou os gramados em 2019. Ele saiu com títulos nacionais, Champions Leagues e com vários recordes, e também com respeito de praticamente todos que acompanharam sua carreira. Ele enfrentou os maiores atacantes de sua geração, e ele sobreviveu a um dos momentos mais difíceis que um atleta poderia viver. E também voltou e continuou vencendo. E ele terminou sua carreira no topo. Mas aí, na sua opinião, Petr Cech foi realmente o melhor goleiro dos anos 2000? Comenta aí embaixo, gostaria mais de saber a opinião de vocês. Tamo junto e até a próxima.